Ei, boa noite, gente. Vocês estão bem? Pergunta para a pessoa que está do teu lado se ela está bem, se tempo é seu com ela mesmo. Teu lado direito, teu lado esquerdo. Está todo mundo bem? Com uma linguagem de crente, né? Com Jesus no barco, né? Tudo vai bem. Estou feliz de estar aqui. Vocês estão felizes de estar aqui? Quem está feliz? Deus é bom, querido. O que nós cantamos é a nossa verdade, né? Ele é bom, Ele é sempre bom. E como a gente sempre diz, Ele é bom apesar de nós. Ele não depende, a gente sempre fala isso aqui. Ele não depende de nós para ser bom, Ele decidiu ser bom, independente de nós. Deus é bom, a gente nem existia. Ele já era bom, então não depende da gente. Aliás, eu e você, a gente não tem nada que Deus precise. É ou não é verdade? É a gente que precisa dele. E eu espero que esse culto vá além da expectativa do seu coração, que você possa sentir Deus neste lugar, a presença manifesta dele, porque Ele habita em nós. Amém, irmãos? E se a gente está aqui e Ele habita em nós, Ele está aqui. A sua mão está aqui? Sua cabeça está aqui, irmãos? Seu pé está aqui? Porque faz parte do seu ser. Deus faz parte de nós. Na velha aliança, Deus andava com a gente. Na nova aliança, Deus anda na gente. Posso ouvir pelo menos um aleluia? Um só. Então você não tem Deus com você. Isso é muito bom já, né? Mas você tem Deus em você. Esse óculos está comigo, mas eu posso ir embora e ele ficar aqui. Mas essa mão está em mim. Onde eu for, ela vai. Quem entender? Deus está em nós, amém, irmãos? Dá um aleluia por isso. Esse Deus grande habitar dentro de nós. Que lindo isso, né, irmãos? Muito lindo. Quero registrar algumas presenças aqui. Nosso grande amigo Francisco Canali e a sua esposa Josiane. Que alegria tê-los aqui. Já recebemos alguns visitantes também. E também quero registrar a presença da nossa mais nova família da Resgatando Vidas, que é o nosso amigo Gustavo e a Isabela. Olha lá que casal abençoado. Aplauda o Senhor. Casaram semana passada, irmãos. Aleluia. Olha só, eles casaram semana passada. E mais, hein? Que festa linda. Não foi, Gustavo? Não foi, Isa? De ponta a ponta, irmãos. De ponta a ponta. Que festa maravilhosa, que presença de Deus. Foi muito, muito bom. Deus honrou muito vocês. Glória a Deus por tudo que aconteceu. E é isso. E ao nível da cerimônia será o casamento. Aliás, eu profetizo porção dobrada no casamento. Melhor ainda do que o que aconteceu na cerimônia. Pastor Fabrício ministrou a palavra, ministrou de uma forma tão espontânea, que parecia que o Fabrício já tinha ministrado, celebrado, né? Os 200 casamentos, foi ou não foi? De tão leve, tão gostoso que foi. Foi muito bom, muito, muito bom. Amém, meus irmãos? Vocês estão percebendo que eu estou meio pato rouco hoje aqui, né, irmãos? Quem percebeu isso? Estou passando por uma gripe, esse período agora, esse desafio, né, do inverno, mas já estou na fase final. Mas estou um pouco fanho aqui ainda. Mas vai dar para pregar. Está dando para me entender, não está ou não? Sim ou não? Bom, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. O nosso tema hoje, irmãos, é a volta de Cristo. Quantos querem saber sobre a volta de Cristo? Esse tema não deveria ser atual hoje, ele deveria ser sempre um tema atual para nós. Porque eu particularmente creio que a geração que vai presenciar a volta de Cristo é essa geração. Em Mateus 24 fala de prenúncios desse dia, e tudo que Mateus 24 fala, ou quase tudo, já está acontecendo. E o próprio Jesus, mesmo em meio a Mateus 24, ele fala que a geração que presenciar tudo isso não passará. Isto é,
é a última geração. Então eu particularmente creio que Jesus ele está às portas e pode voltar sim na nossa geração. Então, mais do que atentos, nós devemos ficar quanto a isso. E eu quero trazer alguns esclarecimentos sobre isso para os irmãos. Então, Mateus 24, nós vamos ler. Mateus 24, nós vamos ler apenas alguns versículos. Nós vamos ler o versículo 3 em diante, pode ser? Então vamos lá. Mateus 24, 3. E estando ele assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. É como se fosse uma pergunta. Segunda pergunta: e que sinal haverá da vinda do Senhor? Terceira pergunta: e do fim do mundo? E respondendo Jesus, disse-lhes: vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Vede que... Tira um pouquinho o ganho, está dando uma microfoniazinha. Vede que não vos perturbeis, porque é necessário que tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em muitos lugares. Mas tudo isso é o princípio das dores. Então eles vos entregarão para seres afligidos, e vos matarão, e sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. E então muitos serão escandalizados. Entregarão uns aos outros e odiarão uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. Feche seus olhos, reclina a sua cabeça, mesmo assentado, coração de pé. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra lida, mas nós precisamos de uma revelação. Precisamos de luz, esclarecimento, Pai, do que de fato teu filho, quando estava nessa terra como homem, quis dizer a respeito do que acabamos de ler, a respeito desse assunto que Mateus escreveu. Que o teu Espírito tenha liberdade neste lugar, para fluir através da minha boca, fluir através do meu ser, da minha entonação, da minha gesticulação, e do que necessário for o Senhor me usar, para que cada um saia daqui com esse entendimento. Fale aos nossos corações, Espírito Santo, por favor. Nós dedicamos esse tempo ao Senhor, e que essa palavra seja uma palavra cristocêntrica, porque nós temos convicção que Cristo é o centro desse culto. Ele é o centro do louvor, é o centro do nosso tempo, Ele é o centro dessa palavra, é o centro de tudo. Tudo na nossa vida nós temos o Senhor como centro. Então fale aos nossos corações, em o nome de Jesus. Digam graças a Deus. Irmãos, não distraia, porque esse assunto ele é muito necessário. É atual. E como eu disse, ele é sempre atual. Quando a gente lê Mateus 24 e 25, são dois capítulos escatológicos. O que é um capítulo escatológico, o que é um texto escatológico? É um texto que está se referindo ao final dos tempos. Ainda que a gente não está lendo em Apocalipse, a gente está lendo em Mateus, mas Mateus 24 e 25 responde a pergunta do versículo 3, que foi os discípulos interessados. Ainda que não ia acontecer no tempo deles, mas eles estavam pensando que poderia vir a acontecer. Na onisciência de Deus não iria acontecer, mas ficou registrado. Então, muito menos para os discípulos e mais para nós. Porque esse é o nosso tempo e que nós estamos vivendo muito perto desse episódio aqui. O que Jesus fala aqui nesse capítulo, a partir do versículo 3, a gente percebe que está acontecendo nos nossos dias. E que a tendência não é melhorar. Infelizmente, te dou uma má notícia, é piorar. Mas é necessário que se cumpra. E Jesus ele vai falando sobre os rumores de guerra, terremotos, fomes, pestes, amor esfriando, e a gente está vendo tudo isso acontecer. E é importante também que a gente não tenha uma leitura, ou uma ótica apenas a nível ocidental, porque Jesus ele volta para toda a terra. Então ele não volta só para o Ocidente, ele volta também para o Oriente. E eu costumo dizer que o Oriente está muito na nossa frente acerca do arrebatamento. Coisas que a gente não vê aqui já acontecem no Oriente, por exemplo, matança de crente, perseguição. As guerras estão mais no Oriente. Então os acontecimentos estão mais próximos a Israel. E é necessário que a gente fique atento a esses acontecimentos lá e não aqui. É muito mais lá do que aqui. E a gente precisa observar o que de fato está acontecendo. Mas é algo que está para acontecer em muito breve. Eu não vou ler o capítulo todo, que a gente não tem tempo para isso,
e muito menos o próximo capítulo, que é o 25, que fala da parábola das virgens, e que também continua dizendo sobre o arrebatamento. Mas o que eu quero trazer para nós aqui nessa noite é apenas esse primeiro episódio que está para acontecer, que é esse primeiro arrebatamento. E Jesus, ele vai dizendo para nós, na época para os discípulos, e hoje a palavra revelada para nós, sobre as coisas que iriam acontecer. E quando ele chega no versículo de número 13, que eu acho que ele é muito mal compreendido, ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. E quando a gente vê essa palavra salvação, a gente tem esse hábito de pensar sempre em ir para o céu. Aquele que for perseverar até o fim, ele vai para o céu, porque está escrito salvo. Mas a salvação nesse contexto não está falando de ser salvo para ir para o céu. Até porque eu creio que ele já está falando para os salvos, e não para quem não é salvo. E outra coisa, a salvação é pela graça mediante a fé. A salvação não é por perseverar até o fim. A salvação é porque você creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador. É claro que depois de salvo eu sou perseverante, mas eu não persevero para ser, eu sou para perseverar. Estão entendendo a diferença? Então, eu não sou santo para ser salvo. Ninguém consegue ser santo para depois ser salvo. Nós somos salvos para ser santo. A salvação é o que vem primeiro. Então, o texto não pode estar dizendo para nós sobre a gente perseverar para ser salvo, porque se a gente pensar assim, o texto então ele é meritocrático. E a salvação é pela graça. Senão você vai pensar, não, se eu perseverar eu sou salvo. Então você foi salvo pela sua perseverança. E não, nós somos salvos porque Cristo na cruz perseverou. Ele perseverou no nosso lugar. Ele foi até o fim, ele morreu, pagou a nossa dívida, perdoou os nossos pecados, e todo aquele que nele crê será salvo. Amém, irmãos? Pastor, então sobre o que o texto está dizendo? É fácil entender isso aqui. Ele fala primeiro dos acontecimentos que estão por vir, e depois ele usa uma palavra que nos ajuda a entender. Ele fala assim, mas, aí tem um mas. Esse mas está se referindo a tudo que ele falou. Ele está dizendo dos rumores de guerra, ele está dizendo dos tempos difíceis, ele está falando sobre um período que é chamado período da grande tribulação. E ele está dizendo assim, mas aquele que perseverar até o fim, eu vou mudar aqui para você entender, será salvo do período da grande tribulação. Ele está dizendo o seguinte, se eu sou um crente perseverante, não necessariamente eu tenho que passar pelo período da grande tribulação. Há igrejas que crêem no arrebatamento antes da grande tribulação, há igrejas que crêem no arrebatamento pós a grande tribulação. Pastor, em que nós cremos como resgatando? Nós cremos em 2 arrebatamentos. Pastor, mas onde está isso? Na Bíblia, irmãos. Nós cremos no arrebatamento que acontece antes da grande tribulação. E é esse arrebatamento que a gente tem que se preparar. Se você continua lendo Mateus 24, você vai encontrar a partir do 36, que Jesus fala assim, será como nos dias de Noé. Muitos comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, até que o dilúvio veio. E ele continua dizendo, ele fala assim, olha para mim, estarão 2 no campo, um vai subir e o outro vai ficar. Estarão 2 moendo no moinho, uma vai subir e a outra vai ficar. E aí ele diz mais, ele fala assim, portanto vigiai, porque vocês não sabem a hora que virá o quê? O ladrão. E que se o Senhor soubesse a hora que ele viria, ele então fecharia a sua casa e se prepararia. Esse arrebatamento, querido, é um arrebatamento que ele é diferente de um outro arrebatamento. E a Bíblia não pode estar falando do mesmo momento. Porque quando a gente vai, se der para os irmãos colocarem para mim, eu não coloquei esse texto no esboço, mas quando a gente vai para 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 em diante, Paulo ele vai dizer assim, presta atenção, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como aqueles que não têm esperança. Ele fala assim, nós cremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também nós cremos que aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados para a vinda do Senhor nos ares. Está no 14 ainda? Acho que já passei, não? Dizemos pelo Pai dos que estiverem vivos, que continue, por favor. Aí ele fala, porque dada a ordem com a voz do arcanjo e ao ressoar da trombeta, presta atenção. Nós acabamos de falar sobre Mateus 24, que ele fala que 2 estarão no campo,
uma sobe e a outra fica. Perdão, 2 moedas no moinho, uma sobe e a outra fica. 2 estarão no campo, um sobe e outro fica. Nós acabamos de falar que ele diz que a gente tem que vigiar, que ele virá como ladrão. Só que aqui já está falando que vai vir com som de trombeta. Ladrão não toca trombeta. Ladrão não faz barulho para entrar na casa. Perceba que é diferente. E ele fala mais: o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Lá em Mateus 24 não fala de ressurreição. Ezequiel já vai dizer que todo olho verá. E vai dizer que ele virá como o sol da justiça. Entenda, esse arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13, não é o mesmo arrebatamento de Mateus 24. O arrebatamento de Mateus 24 está se referindo ao versículo 13 que lemos. Aquele que perseverar até o fim, ele será salvo desse período da grande tribulação. E aí ele continua falando, e lá é um assunto só, irmãos. Ele trabalha 2 capítulos, 24 e 25, falando só sobre o arrebatamento. Então, o texto está dizendo para nós que esse primeiro arrebatamento só vai subir o crente perseverante. E os demais vão passar para o período da grande tribulação. Sabe por quê, irmãos? Porque eu já disse isso aqui algumas vezes. Jesus, ele não vai casar, preste atenção nisso aqui. Ele não vai casar com uma namoradinha. Um dia a Isabela foi namorada do Gustavo. Nível de comprometimento, quase 0. Nem sabia se ia casar. Mas a cada momento da vida deles, juntos, foi aumentando o nível de comprometimento. Do Gustavo para com a Isabela e da Isabela para com o Gustavo. Até chegar um dia que provavelmente o Gustavo chegou para a Isabela e disse: você quer noivar comigo? E aí aumentou ainda mais o nível de comprometimento. E agora estão no casamento. O processo nosso com Cristo é a mesma coisa. Um dia nós fomos paquerinha de Jesus. Um dia nós fomos namoradinhos de Jesus. Mas o pior é que tem crente que está até hoje, anos na igreja, como namoradinha de Jesus. E essas namoradinhas de Jesus não são perseverantes. E por isso não serão salvos no dia do arrebatamento. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus, preste atenção, Jesus ele vai casar com uma noiva. Quando a gente lê o próximo capítulo, a gente vê a parábola das noivas, a parábola das 10 virgens. Uma noiva pressupõe renúncia, comprometimento, responsabilidade, abnegação. Preste atenção, queridos. Mateus 11, 28, para a salvação, Jesus fala assim: vinde a mim que você está cansado e sobrecarregado, eu vou salvar você, eu vou aliviar você, eu vou trocar de fardo com você. Mas parece que tem crente que fica anos e anos na igreja só no vinde a mim. Só que em Mateus 16, 24, o texto já não é o mesmo. Ele fala assim: aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Opa, peraí, primeiro ele falou que ele ia aliviar, agora ele está mandando tomar cruz. Por quê, querido? Um texto é para salvação, o outro é para reinar com ele, é para casamento com ele, é para subir no primeiro arrebatamento. Um texto ele está tratando para ímpio ainda, o outro texto ele já está tratando com filhos, ele está tratando com crente e nos chamando à maturidade. Porque Jesus não é pedófilo. Ele não vai casar com uma noiva menina, ele vai casar com crentes maduros. E às vezes a gente quer ficar a vida inteira na meninice. São crentes que não perseveram, que não têm compromisso com Deus, não têm aliança, continuam na prática do pecado, não vivem santificação, não vivem obediência, não têm compromisso, não serve a Deus, não ganha alma, não gera filhos. Filho menino, filha menina não ovula. Filho menino não tem esperma, isto é, não reproduz. Menino não gera filho. Quem gera filho são filhos adultos. Pastor, e a graça? A graça me salva, mas a graça também me disciplina. Um pai que ama disciplina. A grande tribulação, presta atenção, a grande tribulação não é para ímpio.
Ainda que muitos ímpios serão salvos, porque parte da igreja será arrebatada, e aí eles vão crer. Falou, olha, o irmão sumiu, aquele crente chato que sumiu, e aí eles falaram, esse negócio é verdade. Então a Bíblia diz que será o maior avivamento e despertamento de toda a terra. Então muitos ímpios serão salvos, mas a grande tribulação, ela não foi preparada para o ímpio. Sabe para que ela foi preparada? Para a maturidade dos crentes. O crente do Oriente, o crente do Norte da África, ele é muito mais crente do que o crente do Ocidente. Por quê? Perseguição. Perseguição. Infelizmente nós somos assim. Quanto mais perseguidos somos, mais crentes somos. Prova disso que a gente veio pela dor. A gente é assim. Então, como nós estamos vivendo no Ocidente, tudo certo, tudo fácil, e a gente ainda fica pensando que é eleger o presidente tal ou tal, que vai trazer mais paz para a igreja, a gente está tendo uma compreensão totalmente equivocada do Evangelho. O melhor para Deus não é o presidente segundo o coração dele, sabia? Porque nosso Deus, irmãos, se a gente for olhar a igreja de hoje, que igreja relaxada, irmãos. Eu falo isso com muito amor. Eu tenho 30 anos de crente. Eu me converti com 8 anos de idade, só calcular a minha idade agora aí. E aí eu me lembro de um tempo onde que a gente era crente, irmãos. E a cada dia que passa a gente está vendo esse relaxamento de crentes sem compromisso. Presta atenção. Num casamento é necessário que haja 2 desejos. A mulher deseja o marido deseja a mulher. É necessário que haja 2 amores. A mulher ame o marido e o marido ame a mulher. Só que o que acontece em relação ao nosso casamento com Cristo? Só Ele que deseja? Só a parte dele? Só o amor dele? Como Paulo vai dizer aos Romanos, que nada nos separa mais do amor dele? Há casamento com um só amor? Para que haja amor, meus irmãos, é necessário que a gente também o ame. Paulo fala de uma coroa a Timóteo quando ele está terminando a vida dele. Ele fala assim, para mim eu já estou sendo derramado como libação. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Eu estou indo embora, mas eu não neguei Cristo. E aí ele fala assim, desde a mim está reservada a coroa da justiça. A coroa é para quem realmente recebe uma herança de rei. Ele fala, e não somente a mim, mas a todos os crentes? Não. A todos os batizados? Não. A todos os frequentadores de culto? Não. A todos os gospel? Não. A todos os evangélicos? Não. A todos os salvos pela graça? Ainda não. O texto diz assim, mas a todos aqueles que amarem a vinda de Cristo. Tem crente que se falar que Jesus está voltando, ele fala como aquele, a gente fala assim, vira essa boca para lá. É crente que não chegou na estatura de noiva, e por isso não tem comprometimento, não tem responsabilidade, não tem abnegação, não ama o noivo, não está pronto para casamento, então vai ficar. Porque no período da grande tribulação vai ser tão feio, meus irmãos. É ranger de dente, que muita gente pensa que está falando do inferno, está falando do período infernal da grande tribulação. Perseguição. Imagine, irmãos, já somos um pouquinho perseguidos. Agora você imagine quando for só o anticristo governando essa terra, anticristão, que nos odeia. O que vocês acham? Vocês acham que vai ter tempo como a gente está aqui? Vocês acham que a gente vai poder pregar o evangelho igual a gente está pregando? São todos anticristos, irmãos. A trabalho, a serviço de Satanás, que eles pensam ser a serviço dele, mas para o bem da igreja, porque a igreja amadurece. Então eu até gravei um vídeo uma vez, que eu falo da manga, que é a fruta que eu mais gosto. E eu estava colhendo as mangas lá na roça, lá na nossa sede. Aí eu peguei umas mangas maduras e fiz o vídeo. Não sei se vocês assistiram. E eu dou esse exemplo, olha, eu estou colhendo aqui as maduras, mas as verdes, aí mostra as verdes ainda, eu venho colher em outro tempo. Assim será o arrebatamento, irmãos. Os frutos maduros não vão precisar passar pelo período da grande tribulação, porque a grande tribulação é para amadurecer crente. E se você já é maduro, para que passar?
Mas os frutos meninos, os frutos verdes, aqueles que não são comprometidos com o Evangelho, que estão brincando de ser crente, que não ama Jesus, que não se renuncia por Cristo. E aí a gente pode falar tanta coisa sobre isso. É o que a gente está vendo por aí. Infelizmente, querido, 2 no campo, um sobe, outro fica. 2 moedas no moinho, uma sobe, outra fica. E Jesus fala para a gente o quê? Vigie, seja vigilante, porque vocês não sabem a hora que vai vir o vosso Senhor. E é o contexto que Jesus está dizendo. Mas aquele que perseverar até o fim, ele será salvo desse período da grande tribulação. Não será necessário, porque ele é um crente comprometido, ele cresceu, ele amadureceu, ele alcançou a posição de noiva de Cristo. Amém, irmãos? Deus é justo, irmãos. Vocês podem ter certeza que toda vez que Deus aplica o juízo, é em justiça e em amor. A Bíblia fala de galardões, a Bíblia fala do reino, e nem todo salvo vai reinar, nem todo salvo vai casar, vai participar das bodas do Cordeiro. Lembra daquela pessoa que estava com as núpcias erradas, ou melhor, com as vestes erradas no dia das núpcias? Ela estava ali, mas ela não participou. Leve o Evangelho a sério, meu irmão. Leve o Evangelho a sério, leve a graça a sério. A graça nos salva, mas sabe para quê? Para nos constranger. Paulo vai dizer assim: pois o amor de Cristo, segundo Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo te constrange, meu? Vou falar uma linguagem aqui para você entender. Ou você é um crente meia boca, ou você só quer a abundância da graça de acordo com o que ela faz por você. E Paulo diz então que o amor de Cristo nos constrange. Ele fala mais, ele fala assim: julgando nós isso. 2 pontos. Um morreu por todos. Ele morreu por todos. Olha o que Paulo espera de nós. Logo, todos morreram. Você morreu, você está vivo? Ah, pastor, estou vivo. Eu não estou falando de corpo, não, irmãos. Estou falando das suas vontades, sua alma, seus desejos. Paulo vai dizer em outro texto, em Gálatas, que aqueles que são de Cristo, Gálatas 5,24, que aqueles que são de Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões e concupiscências. Ser crente, irmãos, é diferente de ser cristão. Ser crente é quando você tem Jesus apenas como seu Salvador. Isso é o que mais tem por aí, porque é benefício para a gente. Agora, ser cristão é quando você tem Jesus como seu Senhor. E quando Ele é o seu Senhor, você não tem vontade própria mais, irmãos. Não é do seu jeito mais. É do dele. Ele é Senhor. Então Paulo vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isso, não morreu por todos, logo todos morreram. Deus quer nos ver como mortos. E a gente quer viver. Não é que está errado você usufruir de coisas boas dessa terra. Mas quando se trata do cristianismo, seja crente de verdade, meu. Ele fala assim: logo todos morreram. E ele fala mais, ele fala assim: ele morreu por, olha isso aqui, ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si, mas antes viva para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então Deus ele dá a vida para pedir a vida, e a gente não entendeu esse evangelho ainda. Ele dá a vida para pedir a vida. Ele te salva para salvar, Ele te cura para curar, Ele te liberta para te libertar, Ele te ama para você amar. Tudo que Ele fez em nós é para nos usar a favor dos outros. Então é uma triste notícia, mas muita gente vai ficar para a grande tribulação. Porque são meninos na fé.
meninos no entendimento do amor de Deus. Não entendeu a graça, não se constrangeu pela graça, tem Jesus como seu provedor, como seu salvador, seu curador, seu libertador, seu glorificador, seu justificador. Amém. Mas vamos além, irmãos. É o jardim da infância do crente, isso aí. Isso é passado para a nossa vida, irmãos. A gente não pode estar vindo aos cultos, servindo a Deus, entregando dízimo, oferta. Tudo que a gente faz não é para Deus dar alguma coisa para nós. É por tudo aquilo que Ele já nos deu. É o que Paulo fala, esse amor tem que nos constranger. Por isso que eu amo o Evangelho da Graça, porque quanto mais, e é o contrário do que a maioria pensa, mas quanto mais eu entendo essa graça, é a maior probabilidade de eu viver para Cristo de verdade. Tanto é que Paulo, que é o homem que mais ensinou graça em todos os tempos e na Bíblia, mais do que o próprio Jesus, ele era a própria graça, mas quem ensinou mais de graça foi Paulo. Por quê? Porque Paulo foi chamado no tempo da graça. Jesus tinha que ensinar a lei porque viveu o tempo da lei, e ele não podia fugir da lei. Então Paulo ensinou mais graça do que o próprio Jesus. E eu te pergunto, o homem que mais sabia de graça foi o pior homem da Bíblia ou o melhor depois de Jesus? Ao meu ver, foi o melhor. Isso mostra para mim que a graça, quanto mais revelada, mais me faz morrer por Cristo. E o diabo é tão astuto e tão sujo, mentiroso, que ele coloca na mente de muitos pastores para não ensinar sobre graça. Mas é a graça que nos liberta, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos constrange, é a graça que nos faz ficar ainda mais apaixonados por Cristo. Quem está entendendo? Então o texto diz para você e para mim que aquele que perseverar até o fim, ele vai ser salvo. E essa perseverança, irmãos, inclui uma série de coisas aqui para nós. Os dias são maus, infelizmente, tem muitas pessoas enfraquecendo na fé, amando menos Jesus, mais egocêntricas, orando menos, jejuando menos, se santificando menos, tudo menos. Quando na verdade, por estar a cada dia se aproximando mais, ou da nossa própria morte, ou da volta de Cristo, era para ser o contrário, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Mas aquele que perseverar até o fim. Eu estou falando com perseverantes aqui, irmãos? Ainda que seja pela fé, dá um aleluia aí. Ainda que seja uma palavra profética, dá um aleluia aí. Mas aquele que perseverar até o fim, ele não, traduzindo, ele não será necessário passar para o período da perseverança. Ele não será necessário ser amadurecido se ele já é maduro. Se continuar com a manga no pé, ela estraga. Não é necessário. E aí então nós teremos essa primeira colheita. E que nós façamos de tudo, irmãos, como cristãos, para subir nesse primeiro arrebatamento. Não seja um crente meia boca, né, irmão? Talvez quando você estava lá no mundo, você pecou tão bem. Você foi um profissional no pecado. Agora que você é um cristão, cara. Tá rindo aí, Brunão? Tá me vendo aqui? É isso aí, glória a Deus. Mas infelizmente tem gente assim mesmo, profissional do pecado. Pecava com tanto profissionalismo que pecava escondido e ninguém nunca descobriu. É aquela música do Engenheiro do Havaí, crime perfeito não deixa suspeito. Então ele era tão pecador, tão bom no pecado, que até hoje ninguém descobriu muitos pecados dele. Por que a gente não faz de uma intensidade muito maior o contrário agora, irmãos? Por quê, irmãos? Se a gente está falando agora de eternidade, nós não estamos falando de prazer momentâneo como o pecado dá, não. Nós estamos falando de uma eternidade com Cristo, irmãos. Por que a gente não é crente de verdade? A gente tem que ser igual peixe de água salgada, irmãos. Os irmãos que não sabem, eu sou pescador de alto mar. Falei da palavra profissional aqui, vou fortalecer ela. Profissional. E quando eu vou pescar em alto mar,
Normalmente eu trago caixas e caixas de peixe, quando eu tenho dinheiro para comprar do pescador lá. Mas é interessante que o peixe de água salgada, ele nadou a vida inteira na água salgada. Ele nasceu na água salgada, cresceu na água salgada, viveu na água salgada a vida inteira. Você pesca ele, você tem que pôr sal nele. Ele nadou a vida inteira na água salgada, mas o sal não entrou nele. Assim tem que ser a gente, irmãos. A gente vive nesse mundo, mas o mundo não pode entrar em nós. A gente já saiu de lá. Mas agora vai ficar vivendo uma vida de modo que os prazeres do mundo voltam tudo para dentro de nós. Que bagunça é essa, irmãos? Ou a gente é cristão, ou a gente é cristão. Ou Jesus, ele é o nosso Senhor, ou ele é o nosso Senhor. Não tem essa história, o meu Salvador. Isso já foi, irmãos. Isso é coisa de menino. Tanto é que a gente aceita e batiza. E sem saber muito, é como se fosse um inocente na vida cristã. Já parou para pensar nisso? A pessoa aceita Jesus, vai para as águas sem saber nada de Bíblia, nem os horários do culto direito, nem como entrega um dízimo, não sabe nada, mas ela aceitou. É a inocência de alguém do mundo, adulto, porém na mentalidade menina do Evangelho. E aí começa uma vida cristã para a gente crescer, irmão. E entender esse amor de Deus, essa graça de Deus, de nos salvar para um propósito, para uma missão, para uma responsabilidade. E às vezes a gente fica a vida inteira pedindo a resposta de oração disso e daquilo, e só quer isso, quer aquilo. Não, querido, não. Não é você que precisa de resposta de Deus, Ele já te respondeu e te salvou. E a graça que te salva é que te cura, te liberta, te restaura, te prospera. Está tudo dentro da graça. Está preocupado com o quê? Não é a gente pedir resposta de Deus, irmãos. Ele é quem está esperando uma resposta nossa. Por que as virgens ficaram? Elas bateram na porta, o que o noivo falou com elas? Olha isso aqui, eu não conheço vocês. Aí tem gente que olha esse texto e pensa assim, foi tudo para o inferno. Foi não, irmão. As virgens, olha, elas eram salvas, tanto é que elas não eram 5 prostitutas, não, eram 5 virgens. Elas eram salvas, elas tinham azeite na lamparina, esperavam pelo noivo. A lamparina estava acesa, irmãos, que é o Espírito Santo, luz do mundo. Estava tudo certo, mas deixaram acabar o azeite. Só isso que aconteceu com elas. E elas não entraram para o casamento. E Jesus falou para elas, eu não conheço vocês. Por que Jesus usou esse termo? Porque para acontecer um casamento, é necessário que os dois se conheçam. Então, preste atenção nisso aqui, irmãos. Para que você seja salvo, basta você conhecer Jesus. Você conhece o plano da salvação, aceita e crê ser salvo. A cruz já pagou. Agora, para casar com Ele, Ele tem que te conhecer. Os dois têm que se conhecer. E é isso que Ele quis dizer para elas. Eu não conheço vocês. Vocês me conhecem, mas eu não conheço vocês. Nós temos que ser gente nessa terra, salvos em Cristo sim, mas que se torne conhecido dEle. Que o ame tanto nessa terra, que chame a atenção dEle. Lembra de Estevão? Apocalipse vai dizer que Jesus está sentado à direita do Pai. Ele foi para um lugar de descanso. Eu imagino Jesus sentado à direita do Pai como o Canário está ali agora. Braços cruzados, a obra foi consumada, está tudo pago, tudo feito. E Ele está lá. Porque de fato está tudo pago. E Ele só conta com a nossa resposta. Mas a Bíblia diz que quando Estevão estava sendo apedrejado, Estevão foi tão homem de Deus nessa terra, tão cheio do Espírito Santo, que quando ele estava sendo apedrejado, o texto diz que Estevão viu Jesus de pé. Jesus se levantou do trono para vir. Tem gente que se levanta para ver um gol do time dele. Amém. Mas querido, nada pode preencher o seu coração mais do que Cristo.
E nós temos que viver uma vida nessa terra de modo que a gente coloca Jesus de pé. Quem está entendendo? Ele olhar para nós, para os nossos comportamentos do dia a dia, manifestando Ele em todo lugar, no nosso trabalho, em casa, na família, na vizinhança, no posto de gasolina, na fila, no trânsito. De modo que Jesus olhe para nós e fala assim: só estou aguardando o dia para as bodas do Cordeiro. Já que é para ser crente, irmão, vou ser crente de verdade. Porque tem gente hoje, está mais ou menos assim a igreja de hoje. É triste dizer isso. Uns ganham e outros perdem. Porque infelizmente nem todos olham para Cristo. Muita gente olha para a gente. E não está errado, não, tem que olhar para a gente. E a gente tem que ser como Paulo disse: ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é a nossa missão. Esse é o nosso alvo. Como tem uma frase por aí: pregue, se necessário for, use palavras. Eu costumo dizer que a Bíblia do ímpio é a vida do crente. Não lê Bíblia não, mas olha para a nossa vida. E quem tem a graça fica até mais leve, porque a graça nos dá esse poder de viver assim como Ele é. A graça que nos ajuda a perseverar. Quem está entendendo, diga amém. Eu vou partir. Eu estou aqui pregando, Espírito Santo conduzindo. E muitas coisas que eu até programei eu não falei, outras que eu não programei eu estou falando. Espero que o Espírito Santo esteja de fato conduzindo tudo. Eu vou pregar domingo que vem, vou continuar para a gente concluir pelo menos esse arrebatamento. Mas eu quero falar outra coisa para vocês, só para fortalecer o que eu estou falando aqui. Eu queria que vocês abrissem em Apocalipse 12. Aí semana que vem eu vou fazer o desfecho desse assunto aqui. Mas abra comigo em Apocalipse 12, por favor. Todos abriram aí, acharam? Então olha o que está acontecendo aqui. Vamos tentar entender Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. E estando grávida, diga comigo, grávida. Fala mais forte, grávida. Ela gritava com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, é o próprio diabo, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 coroas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que ia nascer. Olha para mim, vou situar você aqui melhor. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Isso aqui é, só para a gente entender, um dia antes do arrebatamento. Isso aqui, o que a gente leu aqui, é um dia antes, ou horas antes, de Jesus arrebatar a igreja, não os salvos ainda, a igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, a igreja que amadureceu, a igreja preparada, a igreja perseverante, a igreja de Cristo, a igreja noiva, a igreja que tem Jesus como Senhor. O texto diz para nós que essa mulher, o que é a mulher, irmãos? A mulher simboliza a totalidade dos salvos. A mulher, às vezes a gente tem essa dificuldade de entender que nós somos um em Cristo, que só há um batismo, um só Espírito, um só corpo, casamento. Mas Deus não nos vê como uma multidão, Ele nos vê como um, para um casamento. Eu sei que a nossa mente humana tem dificuldade para esse entendimento, mas a gente precisa forçar um pouquinho aqui. Então essa mulher, que é a totalidade da igreja, está quase gerando os filhos maduros. Por isso que é o arrebatamento do filho varão. O que é um filho varão? O que significa a palavra varão? Quem sabe? Homem, mas homem é mais alguma coisa. Filho já é homem. Filho varão é um filho o quê? Hein, irmão? Quando a mulher fala assim, vou arrumar um varão. Valor?
Tá vendo como tem que pregar um monte de vezes? Já preguei essa mensagem aqui, tá, gente? Tá vendo? O que é o filho varão, gente? Pode ir no Google aí, irmãos. Adulto. Achou fácil no Google? Filho adulto, maduro. Então a igreja estava a ponto de dar luz ao filho, a mulher, a totalidade da igreja está gerando um filho maduro. Quem que é esse filho maduro? Os crentes cristãos, os crentes responsáveis, comprometidos, maduros, irmãos. Como Paulo fala, antes eu era menino, eu pensava como menino, raciocinava como menino, vivia como menino, até que eu cresci, e eu acabei com as coisas de menino. Então o texto está dizendo para nós que essa mulher estava pronta para dar à luz. Só que o Satanás desavisado achou que quando ela desse à luz ele ia devorar, porque a fúria de Satanás, irmãos, olha para mim, não é com crente fraco. A fúria de Satanás é com crente forte, porque é crente forte que inferniza ele, que ganha a alma, que prega o evangelho, que investe na igreja, que participa das atividades da igreja, que ama vidas. Quem está entendendo? Existem crentes, olhe para mim, existem crentes Jesus e existem crentes Cristo. Quer que eu explique? Vocês lembram de Mateus 16, quando ele fala que ele ia morrer na cruz? E aí Pedro fala assim: não, Senhor. Qual Senhor? Jesus ainda. Não, Senhor, tenha compaixão de ti mesmo. Sabe o que Satanás estava usando a boca de Pedro para dizer? Não se torne o Cristo. Porque quando Jesus sobe à cruz, o nosso Jesus se tornou o nosso Cristo. Por isso que no tempo da grande tribulação, nós teremos, mas nós não, quem passar por ela em nome de Jesus, a gente não, vai ter o governo do anticristo. Satanás, ele não é anti-Jesus, tanto é que ele usa a boca de Pedro para Jesus não se tornar o Cristo. Tá bom, Jesus, está operando seus milagres, suas curas, não sobe a cruz não. E é isso que Satanás quer de nós, que a gente não suba a cruz. A gente só fica no pé dela. Quem está no pé dela só está querendo ser abençoado. Quem sobe nela é para outros vir para o pé. A nossa missão, querido, não é ficar no pé da cruz. Isso é crente mal resolvido. Por que Jesus vai falar um pouco à frente? No mesmo capítulo, aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo e faz o quê? Tome a sua cruz. Então Satanás, ele não é anti-Jesus. Ele não é anti-ser crente. Ele é anti-cruz. Ele é anti-subir a cruz. Ele é anti-Cristo. Quem está entendendo? Jesus só se tornou o nosso Cristo quando ele foi à cruz. Por isso que Pedro, quando falou, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele fala assim, e não tinha acontecido a cruz ainda. Aí Jesus fala assim para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai, que eu vou me tornar o Cristo. Então, quando o anticristo vier, a fúria dele é com os cristãos, e não com os meros crentes. Porque meros crentes não fazem barulho no inferno. Quem faz são os cristãos. E aí, vamos continuar o texto? Aí o texto diz para nós: e ela deu à luz um filho, versículo 5. Está aqui no telão? E ela deu à luz um filho varão, que é o maduro, que há de reger todas as nações com varas de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus o seu trono. Ah, pastor, mas o texto está dizendo que há de reger as nações com vara de ferro. Está falando de Jesus. Não, está falando da igreja. Vou provar para vocês em outro texto. Mas vamos antes aqui no finalzinho. Ele fala assim: deu à luz um filho, um homem. Na outra tradução está um filho varão. Volta lá, por favor. Que governará todas as nações com cetro de ferro. O filho dela foi o quê? Arrebatado para junto
de Deus e seu trono, isto é, a igreja madura. Quando entrar o período da grande tribulação, que Satanás, o anticristo, for devorar os cristãos de verdade, eles são arrebatados. E por que eles vão reger as nações? Porque entenda, aqueles que são arrebatados são do reino, são reis, autoridades, governo para o milênio. Vamos lá na carta Apocalipse, no capítulo 2, faz favor, para a gente fechar. Depois nós vamos voltar aqui e a gente encerra. Apocalipse 2. Vamos lá. Apocalipse 2, versículo de número 18, é uma carta que foi escrita à igreja de Tiatira, amém, irmãos? Está vendo o título aí? Então essa carta foi escrita a uma igreja. Igreja é gente, pessoas, certo? E olha agora o que diz no versículo de número, preste atenção para você entender, versículo de número 26. Olha o que Jesus diz para essa igreja. Que igreja é essa? Igreja perseverante. Ele começa dizendo assim no 26, ao que vencer. Existe muito crente derrotado, infelizmente, mas ele está dizendo que em meio aos crentes, ao que vencer, ao que perseverar, ao que for santo, ao que realmente se tornar a estatura de varão perfeito, olha aqui o que ele está dizendo, ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim. Lembra lá de aquele que perseverar até o fim? Lembra ou não? Aí ele falando, aquele que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Então não está falando de Jesus, está falando da igreja. Ei, irmão, vocês estão assim pensativos, né? Muita coisa, né, irmão? Está falando de nós, da igreja que vencer. E aí lá em Apocalipse 12, vamos voltar lá, esse filho varão, vamos lá, Apocalipse 12, vai e volta mesmo, para a gente partir para o encerramento. Versículo 5, falei, a mulher fugiu para, versículo 5, e ela deu à luz um filho varão, aí olha o mesmo termo, que há de reger todas as nações com vara de ferro. Está falando da igreja lá de Apocalipse 2, a igreja varoa, varão, a igreja madura. E aí quando o diabo vai para derrotar essa igreja, que será o período da grande tribulação, da perseguição, o texto fala para nós o quê? Olha que coisa linda. A parte B do versículo 5. E o filho dela, diga aleluia, foi arrebatado para Deus e seu trono. É o filho maduro, é a igreja madura, é o crente que está levando o evangelho a sério. E aí, para a gente concluir mesmo, vamos continuar Apocalipse 12, lá no finzinho, só para a gente ganhar tempo aqui. E lá no versículo 17, que é o último versículo de Apocalipse 12, olha o que o texto diz, o dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Sabe quem são esses? Os que ficaram. Esses não foram arrebatados. E é aí que está falando do período da perseguição da grande tribulação. O restante dos filhos da mulher. Por que restante? São os meros salvos. Aqueles que infelizmente não amadureceram no tempo da graça. Crente que não amadurece no tempo da graça, infelizmente, irmãos, não será arrebatado no primeiro arrebatamento. Eles vão ficar para o período da grande tribulação. A gente não está falando isso aqui para pôr medo em ninguém, pelo contrário, a gente está falando isso aqui para encorajar você entender que a gente de fato precisa levar o evangelho a sério. E semana que vem, eu já vou encerrar, eu vou trazer alguns textos para vocês, para fortalecer esse entendimento que esse tempo está muito perto. Que não dá mais para brincar de ser crente. A gente precisa levar o evangelho a sério. Não fique no vinde a mim, querido. O vinde a mim já foi. Deus já supriu todas as suas carências na cruz.
Você veio, Ele trocou de fardo contigo, Ele está cuidando da sua vida. É muito bom a gente aprender essa graça maravilhosa, essa graça que nos salva, essa graça que perdoa o nosso pecado de ontem, hoje e amanhã, essa graça que nos ama, essa graça que decidiu habitar em nós. Existe desejo maior de alguém ao ponto de querer habitar dentro de nós? É uma graça que nos deseja. Essa graça é Cristo. Está tudo resolvido. Nós que precisamos nos resolver. Paulo aos Romanos, capítulo 8, ele vai dizer que nada nos separa do amor dele. Mas o problema é que tem muita coisa que nos separa do amor nosso por ele. Do dele por nós, nada nos separa. Mas do nosso por ele, às vezes coisas pequenas estão nos separando. E se não há o amor recíproco, não há casamento. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar.